Tem muito corintiano falando que o Timão acabou saindo derrotado dessa partida, mesmo com o empate em 1-1, porque o Timão tinha mais peças titulares em campo. A comissão técnica do Corinthians também entende dessa forma, Capê? Muito boa tarde, meu irmão. Boa tarde pra você também, Herrera. Um abraço pro ouvinte da Rádio Bandeirantes. Grande semana a todos. Cara, sinceramente, não entende assim não. O Vitor Pereira até deixou bem claro na entrevista coletiva e o próprio Rogério Ceni, na sua entrevista, deixou bem claro que o Corinthians criou mais oportunidades, que o Corinthians, em questão de volume do jogo, em alguns momentos foi até melhor que o São Paulo, mesmo jogando contra 46 mil torcedores. O Corinthians não entende que saiu derrotado do Clássico, não. Mas o Corinthians entende que colocou o time que poderia ter colocado, até porque todo mundo sabe, assim como o São Paulo tem um jogo importante no meio de semana, quarta-feira, no Maracanã contra o Flamengo pela Copa do Brasil, o Corinthians pelo menos não tem viagem. Recebe o Fluminense quinta-feira, 8 da noite, na Neoquímica Arena, vivendo a expectativa de, quem sabe, seguir lutando pelo tetracampeonato da Copa do Brasil, Herrerão. É esse o jogo que realmente vale mesmo, pensando em grana, pensando em título nessa temporada de 2022. E segue o tabu no Morumbi, né, Capê? Agora é força máxima contra o Fluminense. Eu queria que você falasse sobre Renato Augusto, que foi preservado e deve mesmo começar entre os titulares na quinta. Algum outro jogador preocupa nesse lado físico, tanto o Renato como, por exemplo, o Fagner, esses caras que eram dúvidas na semana passada, Capê? Não, zero. Renato Augusto e Fagner vão jogar, isso aí é certeza absoluta. E assim, não é sempre que a gente acerta, né, Herrerão? Mas fico feliz porque a informação da escalação no último final de semana ela se confirmou. A gente vinha falando aqui pro ouvinte ligado na nossa área que o Fagner e o Renato Augusto não começariam a partida no final de semana e de fato isso aconteceu. Entraram, claro, no segundo tempo, aquela coisa toda, mas não tiveram o desgaste que teriam se tivessem atuado os 90 minutos. São Paulo dentro ou fora do Morumbi, dentro ou fora da Neoquímica Arena. O Corinthians não vence o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro no Morumbi desde 2010 e o Corinthians, a última vitória que conseguiu no estádio Cícero Pompeu de Toledo foi em 2017 pelo Campeonato Paulista, a vitória do Tcheira. Vão começar a partida entre os titulares e agora vamos aguardar. O Maicon, a informação que nós temos, até questionamos recentemente o Vitor Pereira sobre isso, ele não conta com o volante para esse compromisso no meio de semana. Desde aquela fratura em um dos dedos do pé, o Maicon ainda não conseguiu se recuperar. Deve ser baixa pelo menos até o final dessa temporada, Herrerão. Boa, e já que você tá falando sobre o meio de campo, Capê, dá pra gente comentar um pouco sobre o Juliano, né? Que mesmo mal, mesmo tropeçando bastante, ainda assim é o líder. E bom nesse quesito desde a temporada passada. O Juliano é um cara que eu até entendo o torcedor, fica com o pé atrás, porque essa temporada aí ele caiu de rendimento, mas o Juliano é um cara muito transparente, né, cara? E é sempre muito bacana, muito bom conversar com ele. Ele deu uma entrevista recente de forma exclusiva pra gente na Rádio Bandeirantes do Esporte Debate. Ele abriu o jogo também sobre a situação dentro e fora de campo, sobre como o time vem se preparando, e essa temporada ele teve menos rodagem, é bem verdade. Até porque, Herrero, se a gente for ver o Corinthians agora, tá passando a ter uma semana cheia para treinamento, porque caiu fora da Libertadores, tem só o Campeonato Brasileiro e tá aí na frente da Copa do Brasil. Mas o Corinthians durante toda a temporada não teve praticamente tempo para trabalhar. E aí, quando você não tem tempo para treinar praticamente, você não consegue mostrar o seu futebol e, óbvio, que você, em ritmo de jogo, não consegue mostrar aquilo que você desempenhou na temporada passada. Não é passando pano pro Juliano, pelo amor de Deus, mas o próprio jogador ontem, na entrevista que ele deu na Zona Mista pra gente, no terceiro tempo, ele deixou bem claro que quando você treina pouco, como é o caso do Corinthians essa temporada, você não consegue mostrar o seu futebol para um técnico novo que não te conhece. Ponto. E quando você está sem ganhar aquele ritmo necessário para poder mostrar e desenvolver seu futebol, difícil. O número é bom, é positivo, mas em nível de desempenho, não tenha dúvida alguma que o próprio Camisa 11 reconhece que, comparando a temporada passada do que ele entregou para essa temporada, está bem além daquilo que o Juliano pode entregar pela bola que ele tem, né, Herrero? Com certeza, Capê. Muito bem, chegamos a falar sobre vários assuntos importantes aqui sobre o Sport Clube Corinthians Paulista e ao longo dessa semana aqui da nossa área, o João Paulo Capelanes com certeza vai trazer a escalação que entra em campo quinta contra o Flu no jogo da vida pela Copa do Brasil em Itaquera. Valeu, Capê! Abraço pra você, Herrerão. Ótima semana a todos!